Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa segunda aula de tipologia textual. Vamos falar do texto narrativo, a bendita da narração. É importante ter essa noção, algumas bancas até pedem identificação de tipologia, não sabemos disso, então tem que ter um certo conhecimento, tá? Inclusive, depois eu vou colocar na lista para vocês, com os exercícios, um exercício da prova da JUSESC em que eles colocaram um trecho de um texto e neste mesmo trecho havia ali tanto narrativa quanto a descrição. Então, na narrativa havia descrições e eles colocaram no enunciado que o texto era narrativo e descritivo. Dessa forma, meio mal elaborado, assim, não ficou muito bem, mas o fato é que se encontrava os dois tipos no mesmo trecho. Eles colocaram, tem que saber reconhecer a característica, ou as características. Certo, queridos? Vamos lá então. O que é o texto narrativo? O próprio nome está dizendo, né? Eu vou narrar, eu vou contar uma história. Certo? Então dá uma olhada aqui, ó. Desenvolve-se em torno de um enredo. O que é o enredo? É a sequência de ações e fatos. É o que está acontecendo, tá? Ocorre uma linha de tempo. Nós vamos falar de todos esses elementos que compõem a narrativa, né? Que é essa parte, o enredo, o tempo em determinado lugar. Esse determinado lugar é o espaço e com o personagem ou os personagens e um narrador, alguém que conta esta história. Certinho? Muito bem. Então, primeiramente, com relação ao enredo, o que é importante salientar? Muito bem, já comentei, conflitos ou ações, né? O que acontece, então o enredo pode ser triste, pode ser alegre, pode ser cômico, pode ser trágico. Então depende da história, certo? Que vai determinar o autor, né? Ele que escolhe o que ele quer escrever, o que ele quer contar. Tá? Dentro deste enredo eu encontro o quê? Eu vou encontrar a apresentação. O que é isso? Bom, quem são os personagens, onde ocorre isso, em que momento ocorre. Então a relação personagem, cenário e tempo. Isso aqui são detalhes importantes, né? O desenvolvimento, como se dá? É o conflito e o confronto entre os personagens. É exatamente o que acontece aqui, né? O desenvolvimento, o que acontece? Qual é a parte de mais emoção? Que é exatamente esse conflito. O clímax é o ápice, é o ponto culminante aqui, olha só, é o momento de maior tensão, é o clímax, o nome já está dizendo, né, clímax, que é o ápice dessa trama, que aí depois é óbvio que após o clímax vem o desfecho, que é a solução entre aspas, porque nem sempre vai haver uma solução, é o resultado do clímax, o que ficou aí, né? Dessa história. O mal sempre perde, o bonzinho acaba vencendo no final, nem sempre. Então, a gente sabe que nem sempre a história acaba tão bem assim, né? Muito bem. E aí, então, os personagens. O enredo e os personagens. O personagem protagonista, quem é o protagonista? É o principal, né? O personagem principal, aquele, né, aquele em torno do qual vai gerar essa história. O antagonista, o que é o antagonista? Não é antagonista é o que se opõe. Então olha lá, é o inimigo. O personagem, o que é a personagem secundária? Ela está falando, o próprio nome dela está te dizendo. Ela tem importância na história? Sim, a personagem secundária é importante, ela faz parte dessas ações, mas ela tem menos importância que o protagonista e o antagonista, obviamente, tá? Apesar de ser menos importante que o protagonista, é importante para o desenvolvimento, ela faz parte, não tem a importância que tem, né, os nossos personagens principais, tá? E o figurante são aqueles que aparecem para encher o ambiente. É óbvio que eles ajudam na descrição, porém não apresentam influência na ação, não interferem em nada, tá bom? Muito bem, quanto ao narrador,
Essa parte aqui é muito importante. Um detalhe importante aqui também é a diferença entre narrador e autor. Tá? Então aqui, ó, qual é a diferença entre narrador e autor? Não é a mesma coisa? É a mesma coisa ou não é? Ah, pois então, pode não ser. Muito bem, qual é a diferença? Por exemplo, vejamos a história do Bentinho, Dom Casmurro. É uma história contada em primeira pessoa. O Dom Casmurro é uma obra do Machado de Assis. Muito bem, qual é o autor da obra Dom Casmurro? Machado de Assis. Quem é o narrador da história? É o Machado? Não, quem conta a história da sua vida é o Bentinho. Então tem uma diferença. Quem criou tudo foi o autor. Agora ali, quem está contando a história é um narrador. Então cuidado, para não confundir. Muitas vezes é óbvio, né? O narrador pode ser o próprio autor. Uma autobiografia, por exemplo, vai acontecer isso. Bem, muito bem. Existe um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É o cara que conhece intimamente o quê? Conhece intimamente o enredo e conhece intimamente os personagens. Conhece intimamente o enredo e os personagens. Narra em terceira pessoa, porém muitas vezes pode narrar em primeira pessoa. Então, nesse caso, quando ele narra em primeira pessoa, pode acontecer que a voz deste narrador em primeira pessoa se confunda com a voz dos personagens, que é chamado de quê? De discurso indireto livre. Dá uma olhadinha, eu tenho uma aula sobre discurso. Sobre discurso, na verdade, são 3 aulas e lá eu falo sobre o discurso indireto livre. Dá uma olhadinha na playlist lá, vai ser bem interessante, certo? Personagens, o que eu tenho aqui? Muito bem, este personagem é o quê? É aquele narrador que faz parte da história. Percebam que eu tenho um narrador onisciente, que conhece todo mundo, mas ele não faz parte da história. Mas eu tenho também aquele narrador que é o personagem, que faz parte da história. E aí ele tem um conhecimento limitado. Agora eu já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Do enredo e, obviamente, dos personagens. E aí vem a parte importante. Ele narra em primeira pessoa. Ele narra em primeira pessoa porque, afinal de contas, ele é um narrador personagem, ele faz parte. E este é um texto subjetivo, diferentemente aqui do onisciente, tá? Que é um texto objetivo. Ele conhece tudo e a visão é externa. Então, só para vocês entenderem o que significa isso, olha aqui. Por exemplo, voltemos aí à obra do Machado, em que o Bentinho conta a sua história. É um texto narrado em primeira pessoa. E qual é o dilema da história? Qual é o problema que se cria ali? A história gira em torno do fato de a Capitu tê-lo traído ou não. Então, todas as impressões a respeito das pessoas e dos fatos são do próprio narrador personagem. Então, aquela visão de que aquele menino, que era o filho do Bentinho, de ele enxergar o filho como muito parecido com o seu amigo, a dúvida então de que o filho fosse não filho dele, né, e sim do amigo com a Capitu, a traição dela, era a visão dele. Por isso se criou esse dilema. A Capitu traiu ou não traiu? Porque tudo que se mostra na história se mostra com a visão subjetiva. É a visão do Bentinho.
Essa é uma diferença muito importante. Quando eu leio um texto em primeira pessoa, eu tenho que ter certeza de que aquilo ali, como a pessoa está contando, é a visão dela. Não quer dizer que todos pensem dessa forma, tá? Então, diferente disso aqui. Importante isso, eu vou apagar o quadro e continuaremos ainda alguns detalhes a respeito de personagens e outros detalhes importantes. Um segundinho. Prontinho então, tá aí o quadro novo, coisa mais amor. Então vamos lá. Estávamos falando do narrador, né? Agora o narrador observador. Então o próprio nome, percebam que o nome tem tudo a ver com as características deste narrador. Né? Então é aquele que apenas observa, ele descreve os fatos sem se envolver com eles. Ele é totalmente externo, ele é totalmente imparcial. Ele narra, claro, que em terceira pessoa, tá vendo de fora. Então ele é imparcial, ele é objetivo, ele vê de fora, certinho? Muito bem. E o tal do espaço? O que é o espaço? O espaço é onde ocorrem os fatos, onde ocorre então a história, certo? E agora esse espaço tem características. Pode ser um espaço físico, ou seja, um cenário geográfico, naquela montanha maravilhosa, naquela casa, os detalhes da casa, os móveis, os quartos, a divisão, a fazenda. Então, os detalhes da fazenda também. Então, todos esses elementos que compõem o físico, olha aqui, se essa casa é na fazenda, se é urbano, se é rural, todos esses elementos fazem parte do espaço físico, certo? País, seja lá, né, a relação que for física. Bom, agora existe um espaço psicológico. Vejam que interessante. Esse espaço psicológico tem a ver com a consciência desse personagem, certo? Olha aqui, ó. Aquele personagem, aqueles sentimentos, aquele sonho, onde ocorreu aquele fato dentro do psicológico deste personagem, aquele momento em que ele estava vivendo um transe, um sentimento doido, em que ele se relaciona com uma pessoa em algo que não é real, por exemplo. Então é um espaço psicológico, o lugar onde ocorreu, aquilo é um espaço psicológico. E o espaço social, olha que interessante, descrições de relações sociais, econômicas, políticas e culturais, os vícios e deformações de uma sociedade. Se vocês já leram o Cortiço, perceberão bem isso, que mostra toda essa relação do espaço social, todas aquelas relações sociais, tudo que acontece, muito interessante, vale a pena. Leiam um Cortiço, muito bom. E o tempo refere-se à duração da ação, é óbvio, mas cuidado, essa relação de tempo também, esse tempo pode ser um tempo cronológico, que é aquele do relógio, certo? Aquele que acontece horas, meses, anos. Então dali passaram-se 2 dias, passaram-se 3 dias, 3 semanas, 1 mês, 1 ano, vários anos. Então não importa, esse é o tempo cronológico. Existe o tempo psicológico, aquele que vai acontecer no interior deste personagem, aquela angústia de as horas não passarem, de os minutos não passarem, aquele minuto, aquele segundo que pareceu um século. Minuto é um minuto, ele não vai ser um século. Então, aquele tempo que parece que levou 1 hora e foi apenas 1 minuto, esse é um tempo psicológico. Refere-se às lembranças, ele é um tempo subjetivo, tem a ver com o personagem, com aquele momento. Transcorre no interior de cada personagem. Muitas vezes o fato também de retornar a um tempo passado, por lembranças, nos leva a um tempo psicológico também. Certo, queridos? Não é difícil não, né? Próxima aula, então, aqui o texto, o tipo dissertativo. Certo? Grande abraço, até a próxima!